Tá gravando. Bom, senhoras e senhores, vamos dar início a mais uma aula. Deixa eu só fazer um apontamento aqui, tá? Antes que a gente continue. Alguns apontamentos antes que a gente entre na aula. Só para a gente pacificar. Hoje, dia 22, nós temos aula. Dia 29, nós temos nossa prova nossa terceira avaliação, que vai ser uma prova objetiva, 10 questões. E dia 6, nós teremos nossa prova final. Isso significa que esse é o nosso último encontro, nossa última oportunidade de estarmos juntos, ainda que separados. Agora era a hora de vocês fazerem mas como ninguém fez então eu continuo. Tô brincando. Então, só para vocês saberem. Obrigado. Então, a gente tem aula hoje. Temos prova dia 29, prova objetiva. Tá? Mesmo padrão, 10 questões. Básica de sempre, né? Vai 24 horas, 3 tentativas, 1 hora por tentativa. Aquele básico que a gente já conhece. Tá? Que a gente já está acostumado. Ok? E aí, no dia 6, nós temos a nossa prova final. Tá? Versando sobre todo o conteúdo da matéria. Quem você já tem no segundo semestre já sabe, a gente já conversou com isso no semestre passado. Para quem não lembra, quem não precisou usufruir deste benefício, lembrando, as notas vão de 7, de 0 a 10 na média. Se vocês atingirem 7 de média, estão aprovados, acabou, não tem problema nenhum. Se vocês atingirem abaixo de 7 e acima de 5, vocês estão credenciados para a prova final. Abaixo de 5, não tem prova final. Tá? Na prova final, tem que tirar 5. Suficiente. Certo? Eu não sei se vocês ouviram no grupo, eu não sei se vocês viram no SIGA, mas nós temos uma atividade complementar que eu coloquei no SIGA sábado à noite. E aí eu mandei um áudio do domingo, também conhecido como ontem. Para que é essa atividade? É o seguinte, teve gente que não fez a primeira prova, teve gente que não fez a segunda avaliação, que no caso foi o trabalho em grupo. Né? E não sei se vocês viram, já lancei as notas do trabalho em grupo. Tá lá. Então, o que eu fiz? Para quem não fez uma das duas avaliações, tá? Pode fazer agora essa avaliação substitutiva. Então, se você não tem uma das notas, você faz essa avaliação substitutiva e complementa a sua nota. Bom? Simples assim. Sem muito estresse, sem muito prejuízo. Qualquer uma delas é a mesma avaliação. Ela vai até dia 30, se não estiver enganado. É isso? Vou confirmar aqui no cigarro. Tem atividades, tarefas. Até o dia 4. Até dia 4 às 11h59 da noite. Ok? Na atividade tem o arquivo com o material que vai ser utilizado para fazer a resenha crítica. E na aula do dia 29 do 11, da semana que vem, tem um template em Word para vocês brincarem de ser felizes. Eu vou abrir ele aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu abrir o template aqui. Para mostrar para vocês. Então,
Aí. Olha que bonitinho. Não tem muita discussão, tá? Formatação é essa aqui, seu nome, vocês vão fazer o resumo de um capítulo, análise crítica desse capítulo, tem um espaço, faz o resumo do outro capítulo, a análise crítica do segundo capítulo. São 2 capítulos do livro O que é Direito, do Roberto Lira Filho. Eu já tinha disponibilizado esse livro, mas daí agora na atividade eu disponibilizei eu disponibilizei um arquivo de PDF que tem esses 2 capítulos especificamente. Tudo bem? Aí, referências não são obrigatórias. Só que se você colocar a citação de qualquer um, tem que referenciar aqui. Que é o suficiente. Dúvidas sobre essas questões, gente? Hein? Alguma dúvida sobre essa questão das avaliações? Irles, pode falar. Professor, boa noite. Eu não entendi. Esse trabalho que o senhor acabou de mostrar é a nossa terceira avaliação? Não. Esse trabalho que eu mostrei é um substitutivo para quem não fez uma das 2 avaliações. Eu tenho um grupo de alunos que só fez uma das 2 avaliações. Uma avaliação é a prova, a outra avaliação é o trabalho escrito. Tem uma galera que não fez um ou outro. Tem gente que não fez nenhum dos 2. Esse que não fez nenhum dos 2, eu não sei o que vai fazer, porque eu não recebi nenhum pedido de segunda chamada, nenhum nada. Então, o que eu estou fazendo? Estou dando essa liberação para vocês fazerem substitutivo. Carlos, não. Esse trabalho não é para quem ficou abaixo da média. Esse aí a gente vai trabalhar. Não sei se vocês viram a nota de vocês. A nota de vocês no trabalho, de um modo geral, foi muito boa. Acho que não teve ninguém com menos do que 9 aqui. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é realmente tirar uma das atividades. Ok? Mais alguma dúvida? Quem fez as 2, quem fez o trabalho e a prova, não precisa fazer nada, não precisa fazer esse trabalho, espera dia 29, semana que vem, para fazer a prova e pronto. Tá bom? Então, Carlos, a nossa terceira avaliação é a prova que vai acontecer dia 29, semana que vem. Acho que você não tinha entrado quando eu comecei a falar. Então, dia 29 nós temos prova, dia 6, na segunda-feira seguinte, a gente tem a PF. São as 2 avaliações que a gente tem pela frente. E aí encerramos o semestre. Tá bom? Hoje a gente encerra a nossa disciplina com a dogmática e retorno um pouquinho da dogmática da ruptura epistemológica. A gente já estudou no semestre passado, mas agora a gente vai aprofundar um pouco. E, como hoje é o nosso último encontro síncrono, eu estou me despedindo também de vocês. Eu não continuarei mais no curso de Direito em Diamantino, por questões de logística. Acho que eu cheguei a comentar com vocês, a minha esposa foi aprovada no concurso do Estado, nós estamos residindo em Comodoro, e é inviável para mim ficar indo de Comodoro a Diamantino. Então, não nos veremos mais, pelo menos não pelo Unemate, por enquanto. Quem sabe no futuro, mas nesse primeiro momento, hoje é a nossa despedida. Lembrando que mesmo depois a gente continua se conversando. Eu não vou desmontar o grupo, quem quiser sair do grupo, obviamente vai ficar meio parado, né? Quem quiser sair, fique à vontade. Mas eu não vou desmontá-lo, e vocês podem ter o meu contato sempre que precisarem. Tá bom? Ô, Nayara, por que você não deu um toque? Estou aqui a semana inteira. Então, hoje
para a gente encerrar as nossas atividades, vamos trabalhar a dogmática e a ruptura epistemológica. A gente já trabalhou dogmática e ruptura, certo? Então, só para a gente repassar bem rapidinho, que é a dogmática e a epistemologia, porque a gente trabalhou com isso no semestre passado. Né? A dogmática e a epistemologia são formas de enxergar a ciência, de enxergar a fundação, a formação do pensamento. E aí serve para qualquer coisa. Qualquer tipo de pensamento científico. Na verdade, qualquer tipo de pensamento. Então, a gente tem a dogmática, ela vem de Durkheim, que é, se não estiver enganado, é do alemão, né? E é ensinar, doutrinar. Ou seja, a dogmática, ela trabalha com um ensino, um sistema de aprendizagem linear. Você tem premissas básicas, você tem... agora esqueci o nome, é uma palavra para isso, não é premissa. Você tem um postulado, não é postulado, mas serve. Você tem esse postulado, e esse postulado ele é tido como verdade absoluta, ele é inquestionável. Você não questiona as circunstâncias. Então, por exemplo, a fé é sempre... A religião é sempre muito baseada nisso. Então, está lá escrito na Bíblia que Moisés recebeu, subiu ao Monte Sinai e recebeu a pedra com os 10 mandamentos. Com os 10 mandamentos. Você não discute isso. Isso foi repassado, foi ensinado, ponto. Está lá. Não há um debate sobre Moisés realmente subiu? Será que? Você pode... Por que você não debate? Quando você fala, mas todo mundo critica, todo mundo discute religião? Mais ou menos. Quando você está dentro do princípio dogmático, ou seja, quando você está inserido naquela religião, você não vai discutir. Você não vai questionar, porque para você questionar, você tem que quebrar o dogma. Quando você quebra esse dogma, você necessariamente está sendo excluído daquele processo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Martinho Lutero. Ele começou a questionar os dogmas católicos, começou a questionar umas coisas que ele não concordava, então ele saiu da premissa. Então ele está fora. E aí a dogmática jurídica segue essa mesma linha. Toda dogmática ela tem esse fundamento de pensamento linear e inquestionável. E aí a dogmática jurídica segue nessa mesma linha, né? É a análise absoluta do direito à luz de preceitos fundamentais pré-estabelecidos, tomados como verdade indelével e imutável, ou seja, são situações que não se alteram. Então, matar é errado, ponto. Então, toda a sistemática jurídica vai ser baseada em matar é errado. O problema da dogmática está sempre na incapacidade de lidar com a exceção, não é nem exceção, com a mudança de paradigma social. Lembra que a gente já falou várias vezes? Direito é espelho da sociedade? À medida que a sociedade vai evoluindo, os dogmas têm que ser reconstruídos. E aí é onde a gente tem um problema. A partir do momento que você tem uma estrutura dogmática, é muito difícil você mudar, você romper com essa estrutura social vigente. Então, a gente tem uma dogmática construída desde sei lá quando, que o usuário, o traficante, todo mundo que mexe nessa seara de tráfico de drogas, de entorpecentes, uso, comercialização, distribuição de entorpecentes, é criminoso. Isso é um dogma. Então, você trabalha com esse postulado. E a partir daí você vai discutir. Mas é com base nisso. Então, é muito difícil você dizer assim, olha, talvez não seja bem assim. Talvez a ideia melhor não seja trabalhar isso como crime, mas como um estado de saúde. A mesma coisa acontece com o aborto. Né? A mesma coisa acontece com questões raciais, com questões da comunidade LGBTQIA+. Então, existe um padrão de pensamento, e esse padrão de pensamento ele é seguido por todo mundo sem muito questionamento. Isso me faz lembrar uma historinha que eu ouvi muitos anos atrás. E que é bem interessante, porque ela lida muito
uma forma bem popular com a dogmática. Diz que era uma vez um casal, né? E aí eles foram chamar uns amigos para comerem, um outro casal para jantarem lá, e a esposa resolveu fazer o prato que a família dela inteira fez. Né? Um peixe assado, muito bom, bacana, ótimo, lindo, piriri, pororó. Foi lá, assou o peixe, então, comeu. Lá pelo final do jantar, né? As visitas falaram, olha, o peixe está uma delícia e tudo, mas diz aí, por que você cortou o rabo e a cabeça do peixe? Ela ficou assim, não sei, eu aprendi assim com a minha mãe. Beleza. Aí ela ficou com aquele encucado na cabeça, outro dia de manhã ligou para a mãe, mãe, sabe aquele peixe assim? Sei. Por que a gente corta o rabo e a cabeça do peixe? Não sei, aprendi assim com sua avó e sempre fiz. Aí ligou para a avó. Vó, aquele peixe assim, sei. Ah, por que a gente corta o rabo e a cabeça do peixe? Mas deixa de ser besta, menina. Eu cortava o rabo e a cabeça do peixe porque a forma que eu tinha nunca vi o peixe inteiro. Se você tem uma forma grande, pode ter ele inteiro. É repetição, sem questionamento. Tá? E é exatamente a mesma lógica da dogmática. É repetição sem questionamento. Você não questiona, você não pergunta. Então, quando você tem aquela criança chata que fica perguntando por quê, ela está na ideia da ruptura epistemológica, fugindo dessa dogmática. Né? Já a epistemologia, como a gente já disse, é a teoria do conhecimento. A ideia é que a gente vai discutindo, vai estudando, vai aprendendo e vai conhecendo mais sobre o mundo. Vai entendendo um pouco mais. Vai saindo daqueles conceitos pré-concebidos. Senão a gente ainda estaria achando que os trovões são causados por Thor andando na sua carruagem puxada por bodes reconsumíveis. Ou ainda que as chuvas são causadas quando São Pedro resolve fazer faxina no céu. Quem nunca ouviu isso? Então, a gente vai discutindo, a gente vai debatendo e vai entendendo a sociedade, vai entendendo a ciência, vai entendendo a busca pelo conhecimento cada vez maior. E a gente vai aprendendo. E é interessante como que a gente, na verdade, está num processo de regressão do conhecimento. Estava conversando hoje de manhã com a minha esposa, hoje na hora do almoço, com a minha esposa, com a Sueli, e aí a gente debatendo aqui e falando sobre grandes navegações. Não lembro como é que a gente chegou nas grandes navegações, mas eu sei que a gente estava lá e falei, gente, agora que a gente para pensar, 500 anos atrás, uma galera entrou nos barcos de madeira, ferrado, lascado, sem nenhum tipo de remédio, sem nenhum tipo de condição, né? Os caras não tinham banheiro, não tinha nada, movida a vela, podia parar no meio do mar, sem nada para fazer, sem água para beber. Tá? Os caras conseguiram dar a volta ao mundo para hoje ter gente dizendo que a Terra é plana. Como? Tá? Como? Isso não é opinião. Tá? Isso é simplesmente se basear em um princípio dogmático e não questionar. E a gente está vivenciando isso de uma forma muito grande nos dias atuais. Né? E principalmente por conta de figuras públicas, né? Por conta de figuras que levam o conhecimento, né? Às vezes um conhecimento errôneo, um conhecimento baseado em mentiras, ou informações, ou em dados falsificados, ou em dados de aventureiros, aí, e simplesmente não se abrem para a possibilidade de você ouvir, entender e abstrair. Não precisa dizer que está certo ou está errado, mas você tem a capacidade de compreender, de tentar entender, de ouvir e processar e saber que aquilo está certo ou está errado, que você concorda ou discorda. E claramente você está dentro de um embasamento minimamente científico. Tá? Um embasamento minimamente de conhecimento básico. Né? E isso é importante
Porque aí você sai. Hoje a gente vivencia um período em que o porquê é assim tá ganhando, né? Você não questiona mais, as informações chegam. E boa parte disso é causada pela internet. A internet, ela é uma, como diz o outro, é uma faca de dois legumes. Ela é capaz de fazer com que a gente esteja tendo aula. Eu estou aqui em Comodoro, eu sei que tem alunos que estão em Diamantino, estão em vários lugares do país, né? E a gente está aqui se encontrando e discutindo, debatendo, ótimo, legal. Faz com que a gente possa ter um convívio, um contato. Então, assim, a minha sogra, que mora em São Paulo, a minha mãe, que mora em Cáceres, elas estavam presentes na festa de aniversário da minha filha aqui em Comodoro. Presentes virtualmente, claro, mas estavam aqui, estavam juntos. Por outro lado, a forma de... O avanço da tecnologia também leva a esse tipo de informação muito rápida, muito célere, né? Muitas vezes muito prejudicial. E isso não é agora. Foi cooptado por figuras públicas, mas isso não é coisa assim de um ou outro indivíduo. Até alguns anos atrás a gente vivia recebendo spam, e-mail, WhatsApp. Não sei se vocês já viram. Você digita sua senha ao contrário. E aí você vai acionar a polícia. Sai o dinheiro. Não sai, isso é mentira. Se você digitar sua senha ao contrário, vai dar senha incorreta. Sem contar que se sua senha for um palíndromo, ou seja, se ela puder ser lida de frente para trás para frente da mesma forma, isso não teria sentido nenhum. Cada vez que você digitar a sua senha, a polícia ia ser acionada. Não poderia nunca mais ir no caixa eletrônico. Quantas pessoas acreditaram nisso? Quantas pessoas talvez morreram? Porque foram assaltadas, levadas por uma coisa, tentaram essa ideia besta. Quantas pessoas foram lesadas? Quantas pessoas são lesadas até hoje com golpes? Por conta disso? Porque a internet está propiciando um conhecimento rápido, mas nem sempre válido. Muito fácil você fazer hoje um processo de informação que é, na verdade, desinformador. E isso é muito ruim para a sociedade. E aí eu não estou falando só de você utilizar, aí são várias questões. Primeiro, você utiliza isso para manipular pessoas. Você utiliza isso para disseminar informações falsas que vão beneficiar um ou outro grupo, que vão só servir para encher o saco, não tem utilidade nenhuma, ninguém vai ganhar nada. São informações que, de repente, são veiculadas para manipular a massa, as pessoas. Também são utilizados, e a internet vem como uma forma da publicidade. Não sei se vocês já assistiram o Wi-Fi Ralph, né? A sequência do Detona Ralph. Eu já tinha assistido, mas eu assisti no final de semana, esses dias atrás, com meus filhos. E foi muito interessante a gente observar isso. E como que isso... quando o Ralph vai até os comentários que ele recebeu na internet, como é que ele fica? Imagine uma pessoa recebendo isso. Né? Antigamente, eu falo isso, antigamente, para você ofender um artista, para você ofender uma figura pública, você tinha que ou ir até ela, né, e achar, e chegar ali no meio daquela galera e começar a xingar essa pessoa e correr o risco de apanhar dos fãs, claro. Ou você mandava uma carta e torcia para ser aberto. Depois você mandava e-mail. Hoje você coloca um comentário no Instagram, no Twitter, ele é retweetado, ele é marcado, hashtag, arroba, e por aí vai, e de repente aquilo viralizou. Então a gente tem que repensar muito do nível de conhecimento que a gente está preparando hoje na sociedade. A minha esposa trabalha a Suelen trabalha com o pessoal aí de sexto, sétimo, primeiro, segundo, terceiro, não, primeiro e segundo anos, ensino médio. E a gente estava discutindo isso, ninguém assiste jornal dessa galera. Toda a fonte de informações dele é Instagram e WhatsApp.
Ninguém assiste jornal. Ninguém sabe o que está acontecendo. E realmente, poucas pessoas têm assistido o jornal. Mas é velho, pessoa mais antiga que assiste. A juventude não assiste mais. Não lê nada que seja muito grande. Eu fico olhando assim. Eu já fui taxado várias vezes de escrever textão. Gente, textão, para mim, é qualquer coisa acima de 5, 6 folhas do Word, laudas do Word. Aí é textão. Uma página, meia página. Isso aí é coisa para você ler. Ninguém mais quer ler. Por isso que o TikTok viralizou. Né? 15 segundos. Qualquer coisa a mais do que isso já não prende atenção. E agora nem isso, eu estou falando em 8 segundos. E aí a epistemologia jurídica, né, para a gente continuar, voltar, eles vão analisar o direito não como uma dogmática, como uma regra, como uma coisa, mas vai trazer esse estudo, essa busca, esse conhecimento por trás do direito. É a análise sociológica, antropológica, que compõe o direito, que compõe primeiro a sociedade e depois o direito que vem dessa sociedade. E os estudos epistemológicos, né, o direito ele vem evoluindo. Eu lembro que eu me formei em 2008, 2007, na verdade, eu só colei grau em 2008. Eu me formei em 2007 e estava entrando na ementa do direito disciplinas como criminologia. Eu não cheguei a ter, por exemplo, criminologia, não cheguei a ter filosofia jurídica, sociologia jurídica, eu tive sociologia e filosofia geral. Teoria do direito também é uma coisa mais recente, não tinha na minha época. Você tinha 2 disciplinas de introdução ao estudo do direito, disciplinas mais técnicas até. A ementa delas também era diferenciada, porque não estudava tanto essa questão mais filosófica do direito. Eu aprendi muito dessa filosofia do direito em conversa com o professor, com o aluno que se destacava. Porque na época o direito ele não era baseado no entendimento, ele era dogmático. É assim, ponto. Então, pense aí que nos últimos... A ementa do curso de Direito que eu entrei era uma ementa de 2000. A ementa original ainda. Você já tinha direito às navegações em Cáceres. Para quê? E qual que é a utilidade de direito das navegações em Cáceres? E aí foi evoluindo, foi trabalhando, foi mudando, e hoje você tem uma ideia de estudo do direito não como um dogma, não como uma coisa estanque, mas como uma coisa múltipla, uma coisa variável, uma coisa mutável, né, que vai surgindo, que vai crescendo, vai se avolumando como uma onda que vai se aproximando, e se você não conseguir se preparar, você é arrastado. E aí a epistemologia jurídica trabalha justamente com esse processo. E aí a gente tem a ruptura epistemológica, que a gente já falou, que é justamente você tirar essa ideia de que o conhecimento é linear ou o conhecimento é único. Por mais que haja uma ideia, né, por trás desse processo de conhecimento, você poderia trabalhar, você deve trabalhar com uma quebra nos paradigmas. O que é o paradigma? Uma ideia pré-concebida. O que é a quebra do paradigma? É justamente você quebrar essa ideia pré-concebida, essa ideia, esse conceito duro. E a ruptura epistemológica proposta por Bachelard, ele presume que você possa acompanhar o conhecimento, a ciência, em várias formas, em vários ângulos, né, em vários questionamentos. A ruptura epistemológica ela traz principalmente o questionamento. O porquê.
não o como. A gente já falou tudo isso, né? E aí a gente tem vários autores que vão trabalhando isso, né? Althusser, Marx, o próprio Foucault trabalha nesse conceito, né? Então, você quebra aquele paradigma pré-estabelecido e constrói um outro paradigma. Isso aqui a gente já estudou, tá? Para frente. Aí. E aí a gente tem as teorias epistemológicas que vão se embasar. Porque aí a gente tem o conceito, a gente vai ter a ideia de que essa ruptura epistemológica que foi criada, essa análise epistemológica que é trazida por outros, ela vai ser trabalhada à luz de questões diferentes, né? À luz de... Como é que eu posso falar? À luz de ideias muito mais conceituais do que ideias pragmáticas. E aí existem algumas ferramentas, algumas ideias, alguns postulados dessa ruptura que vão surgindo, que vão embasar não a lei, não a norma, mas sim esse conceito de direito, essa parte teórica do direito, filosófica do direito, que vai nos permitir entender o direito como esse fenômeno social e não como um conjunto de regras pré-estabelecidas. E um dos principais seja a teoria geral do garantismo. O que é o garantismo jurídico? O garantismo jurídico é a garantia de que todos têm direito. Todos têm um nível de direito e todos têm liberdades, direitos e deveres, fundamentos sociais que vão garantir um mínimo para a sociedade, para aquele indivíduo. E aí, o primeiro a postular o garantismo jurídico é Norberto Bobbio, e depois Luigi Ferrajoli se torna um dos principais expoentes atuais do garantismo. E aí o Ferrajoli, o Bobbio, aliás, trabalha com o garantismo de um modo geral, né? E aí ele vai falar de novo da norma fundamental lá de Kelsen. Então, esse garantismo seria justamente as questões mais... a garantia da condição humana para o direito, existência de um sistema, existência de uma proteção geral, enquanto Ferrajoli atua num campo mais pragmático. A gente estudou os 4 postulados, na semana passada, os 4 postulados da norma fundamental do Ferrajoli, lembra? Agora eu esqueci de cabeça. É a acionabilidade, a completude deontológica. Eu vou lembrar, até o final da aula, capaz de lembrar. Se não lembrar também, tá lá. E aí, o Ferrajoli começa a atuar isso dentro do direito penal, mas depois ele leva para um modelo geral da sociedade, buscando criar ferramentas, institutos principiológicos. Isso é importante. Então, assim, não é mais uma questão de ter leis, de ter norma, mas de ter um princípio por trás disso. E aí surge aquela questão de que se a lei estiver em conflito com o que é justo, o magistrado, o aplicador da lei, ele deve se pautar pela justiça e não pelo que está na lei. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu. Um professor meu, inclusive, estava conversando, não, ele era juiz, mas não foi um caso que ele julgou, um colega contando para ele. Um sujeito, trabalhador rural, ia fazer alguma coisa no trator, né, andar com o trator. E aí o filho dele correu, pediu, tá, beleza. E ele, muito irresponsavelmente, botou o moleque sentado em cima daquela parte de cima. Como eu tô fazendo gesto, nem aparece. Aquela parte de cima ali que fica por cima da roda traseira do trator.
E ele já tinha feito isso outras vezes, mas especificamente nesse caso, nesse dia, esse menino caiu de cima do trator e ele acabou passando com o trator em cima da criança. A criança morreu. E aí, assim, comoção, cidade pequena, vai para a polícia. E aí chegou, e a promotoria denunciou ele por homicídio culposo, sem intenção, mas havendo negligência na conduta do cara. E esse juiz analisou o caso e aí ele partiu desse processo, desse princípio das garantias, essa coisa principiológica. Pela lei, se a gente for fazer uma análise dogmática, a conduta dele é típica, né? Ele foi o causador responsável por uma morte. Fazer o quê? Agora, pela teoria, pela análise epistemológica do direito, o juiz olhou e falou, não, peraí, tudo bem, ele pode até ter causado, mas qual é a dor que esse cara está sentindo? Qual o sofrimento? Se eu perguntar para ele, você prefere ficar 10 anos, 20 anos preso e ter seu filho de volta, ou ficar solto do jeito que está? Ele seria capaz de ficar solto ou ele preferiria ir para a cadeia? Com base nesse tipo de análise, ele isentou o réu da pena. O sofrimento que ele está sofrendo, que ele está sentindo, a tristeza que ele está sentindo por ter perdido o filho, supera e muito qualquer pena, que punição que eu possa vir a colocar. Então, ele simplesmente abdicou, né, de aplicar a pena. Simplesmente abdicou. Ele falou, não, tudo bem, eu condeno, porque tem que condenar, existem regras, né, que obrigam ele a condenar, mas eu isento de pena por uma questão de humanidade. Os caras não têm que ir para a cadeia. Infelizmente, não é uma conduta comum. Não é uma conduta tradicional dentro do judiciário brasileiro. Não sei se vocês já viram aquele juiz americano, nunca lembro o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Frank Caprio. Não sei se vocês já viram. Eu vou mostrar uma foto dele. De repente, vocês não conhecem por nome, mas vão conhecer a cara do sujeito. Aqui. Esse tiozinho aqui. Conhecem ele? Já viram algum vídeo dele? Então, esse cara, Frank Caprio, ele já disse em algumas entrevistas que ele prefere trabalhar da forma como ele trabalha, podendo ter autonomia. Às vezes são coisas pequenas, a maioria é crime de trânsito, multa, essas coisas. Mas ele tem capacidade de ter empatia bastante, de sentar e ouvir as histórias das pessoas e levar isso em consideração. Pensar assim, isso aqui não é um número, isso aqui não é um registro no papel, isso aqui não é um processo, são pessoas. E ter pessoas, quando você enxerga a pessoa por trás daquele número de processo, por trás daquele registro, daquele papel, você começa a entender um pouco melhor. Eu acho que é isso que faria da sociedade e do direito muito melhor. Hoje o que a gente vê é uma aplicação bem pragmática, né, do direito, infelizmente. A gente ainda tem, são poucas as exceções. E acaba que há, óbvio, dentro do princípio normativo, do princípio do garantismo jurídico, né, um modelo normativo. Né, você vai, principalmente num país como o Brasil, que ele é positivista, né, ele tem norma positiva, ele começa a discutir essa inserção do garantismo dentro das normas. E é aqueles princípios de Verrajoli, para que haja realmente uma noção. E aí há também o conceito de você ter
Eu esqueci de colocar aqui a parada. Mudei o slide e não estou compartilhando. Um modelo dentro de uma sociedade que vai permitir o funcionamento dessa sociedade dentro de um parâmetro de leis. E aí, o garantismo, ele funciona também como a teoria, não tem como fugir, eu queria usar outra palavra, mas não tem, mas uma teoria de validade, efetividade e vigência. Isso significa que a lei ela passa a ser pautada por parâmetros mais claros. Então, vocês vão aprender, por exemplo, quando vocês forem estudar direito civil, que toda lei ela tem um período de vacatio legis, que é um período onde ela não vai fazer efeito. E aí esse período ele é, em regra, de 45 dias, salvo se houver disposição em contrário na própria legislação, na própria lei. E aí a gente já estudou o conflito de normas, né, antinomia. Engraçado que surgem algumas coisas que às vezes dão uma bagunçada nisso aí, tá? E aí a gente está falando tudo isso aqui, mas está falando do ponto de vista teórico. Muitas vezes, na prática, muda tudo, não tem nada a ver. Por exemplo, não sei se vocês sabem, esse ano foi aprovada a nova lei de licitações. Muito legal, bacana. A nova lei de licitações, ela vem em substituição à antiga lei de licitações, 8666, acho que é. Que já era antiga, precisava talvez de uma reforma. Mas, em vez de melhorar, ela dá uma piorada legal em alguns pontos, tá? Primeiro, ela tira algumas formas de licitação e inclui o tal do diálogo competitivo. Então, eu chamo a empresa para conversar, para ver o que ela me oferece. Em vez de fazer um processo formal, é um bate-papo. Não vou nem comentar sobre isso. Mas a principal aberração jurídica é a possibilidade de manter a lei atual em vigor até 2023. E aí, olha só a loucura. E aí, o gestor público vai escolher qual lei ele vai cumprir. A gente não estudou que, se as leis são contrárias, uma é revogada pela outra? Que invenção maluca é essa agora? Que uma lei você pode escolher qual lei vai cumprir. Mas tá lá, juro para vocês. E aí eu vou dizer uma consequência pior ainda, tá? dessa aberração jurídica. A antiga lei de licitações, ela trazia no corpo do texto dela tipos jurídicos, tipos penais, aliás. Ela criava tipos penais, ela era uma lei mista, ela criava tipos penais que, se você descumprisse, você acabava podendo ser preso, ser punido criminalmente. Essa parte dos tipos penais foi revogada imediatamente, ela não vale mais. A nova lei, ela não traz no seu bojo, dentro dela, tipos penais. O que ela faz é fazer uma inclusão no Código Penal. Então, ele inclui coisas no Código Penal. Tá. Agora, fazendo assim, esticando um pouco a corda, análise jurídica, digamos que determinado indivíduo resolva se pautar, fazer aquela licitação pela lei antiga. E aí ele comete um crime que estava previsto na lei antiga. Ele não vai ser punido. Porque o crime que ele cometeu não está mais em vigor. Porque ele escolheu aquela lei. Estão entendendo a aberração jurídica que é isso? Mas, do ponto de vista teórico, né, as normas, então, elas passam a ter um modelo garantista e elas passam a ter, então, questões definidas da efetividade, da validade e da vigência. Se ela tem valor, se ela é efetiva, a gente já estudou sobre isso, e em que momento que elas entram em vigor. E como é que ela vai funcionar, né? Como é que ela vai trabalhar.
Então, ela impõe normas, impõe limites para a própria lei. Isso aqui a gente já falou. E aí a gente entra numa outra tese, numa outra teoria, na verdade a última, né? Que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o chamado egologismo jurídico. O que é o egologismo como um todo? O ego é o eu, né? O ego faz parte da psique. Psique que é formada pela tríade do modelo psíquico, o ego, o superego e o id. Né? Então, o ego, ele é aquele que defende a sua própria personalidade, ele é aquele que se impõe, que se coloca, que se projeta. É a essência do eu. Para os egípcios antigos, seria o seu nome secreto, o Ren, a sua essência, a sua personalidade, aquilo que faz de você, você. Né? Então, o superego é aquilo que você projeta seu no outro, e o id é a trava de tudo, é a sua consciência, aquilo que segura você. Se eu não estiver enganado, é isso. E aí, o ego, nos últimos anos, tem sido cada vez mais valorizado e inflamado e discutido. Cada vez mais o ego está sendo inflado. Então, a consciência do eu e a autocracia do eu está se tornando cada vez mais uma regra e não a exceção, como seria de se esperar. Por quê? Porque as pessoas estão enxergando cada vez mais o eu e não o outro. As pessoas não estão mais conseguindo enxergar. E isso se dá por vários motivos. Primeiro, pelo modelo capitalista de aquisição e dominação de bens. Isso é essencial para que a gente entenda o ego. O ego é baseado na premissa de que você quer crescer. E o capitalismo infla isso. E quanto mais você tem. Junto disso, você cria o preceito da meritocracia, onde você supervaloriza as atitudes, as atividades de cada um, sem colocar em necessária e absolutamente necessária como é que fala? Base de comparação com outro indivíduo e tomar proporção. Então, assim, eu jamais vou poder dizer que eu e uma pessoa negra temos as mesmas condições. Não temos. Não, simplesmente não temos. Eu não sou seguido no supermercado, não sou seguido no shopping. Eu acabei de ver uma lembrança minha do Facebook. Uma comparação que o pessoal fez numa câmera escondida. O cara está lá tentando abrir com arame a porta de um carro importado. Primeiro bota um branco, de camisa regata, bermuda e chinelo. 10 minutos até que a primeira pessoa o aborde e está oferecendo ajuda. Aí ele falou assim, não, eu prendi minha chave ali e tal. Ah, pô, que chato. Ah, eu tenho o telefone de um chaveiro aqui, mas é caro, é lá do outro lado. Etc. Não, beleza. Ninguém questiona o cara. E aí coloca um negro fazendo a mesma coisa. Bermuda, camiseta, chinelo, tentando abrir. Leva 2 minutos para a primeira abordagem. E já é o que está fazendo, o que está acontecendo. Aí ele falou, não, esqueci minha chave, esqueci, está tudo ali dentro. Conta outra, você está mentindo, você vai abrir uma BMW, não sei o quê, e já derrubam ele, botam ele no chão, chama a polícia. E aí a polícia vem, e aí assim, a câmera não interrompe, mas ele está falando o tempo todo, não, o meu amigo estava trazendo para mim, mas vai demorar, eu quero ir embora e tal. Se eu conseguir abrir, não. Vai ficar. Aí eles chegam, né, o pessoal da produção chega com a chave, tá aqui, eu trouxe, você pediu. Os caras abrem, pegam o documento, pega tudo, vê o cara, e mesmo assim leva ele preso por desacato. Não, eu não sou mesmo. Eu tenho que entender que a meritocracia não vai funcionar se eu tiver uma pessoa preta disputando uma vaga ou um espaço comigo. Não vai funcionar.
eu vou estar em condição de superioridade. É claro que eu vou. Simples. Se eu for colocado para disputar uma vaga de emprego com uma mulher, muito provavelmente eu vou estar em vantagem também. Porque eu sou homem. Só por isso. Não é nenhum outro motivo. Se for disputar uma vaga com uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, e que as pessoas, os entrevistadores notarem, ou acharem, ou pensarem que lá vamos nós de novo, eu vou estar em vantagem de novo. Então, assim, a meritocracia, ela esbarra. Quando é que eu vou poder colocar alguém na meritocracia? Quando eu achar um cara branco, homem, hétero, cis, de classe média. Nós dois disputando a mesma vaga. Aí a meritocracia talvez possa entrar. Mas as pessoas não estão enxergando isso. As pessoas estão enxergando o eu, o que eu fiz. É por isso que o comunismo nunca vai dar certo. Porque o comunismo precisa enxergar o outro, não o eu. E as pessoas enxergam o eu. Eu quero, preciso, eu exijo. E isso acaba tendo um problema muito sério. Acaba criando uma cultura do eu. E aí, dentro do campo jurídico, isso se mostra também porque as pessoas começam a achar que elas têm o direito de tudo. Então, elas passam a acreditar, de fato, que elas têm direito a tudo. Mesmo quando o direito é do outro. Aquela regrinha básica que mamãe ensinou, né? Parte do pressuposto que o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Sabe? Teoricamente é básico, né? Mas não é. As pessoas estão começando a enxergar o eu jurídico, né, o meu jurídico, se sobressaindo sempre ao do outro. Independente de quem é o outro, do que o outro está fazendo, do que ele representa. E isso é um problema grave para a sociedade, porque ela cria uma fragmentação. Ela afasta as pessoas. O eu sempre afasta, porque o eu não é nós. E as pessoas estão nessa ideia. Tá? E aí tem um filósofo argentino, Carlos Cossio, que fala sobre o ecologismo existencial. Cossio enxerga o direito enquanto fenômeno incorporado na vida do ego, o qual oriundo o nome egológica, e existencial por ser um dos instrumentos teóricos da filosofia. Ou seja, para Carlos Cossio, então, tudo que eu falei, não estou falando, não sou eu que estou falando, são outras pessoas também, só concordo com eles, e eles dizem exatamente isso, que o eu tem dominado o nós. Então a sociedade, ela tem focado, ela tem trabalhado na individualidade eterna. Então é muito mais fácil fazer caridade do que fazer justiça social. Privilégios e vantagens de pessoas existem não porque a população acha que ela mereça, até que não acha, mas eles querem almejar aquilo, eles querem chegar lá. É por isso que determinadas regalias nunca são questionadas, porque o objetivo maior é justamente alcançar aquela mesma circunstância, aquela mesma posição. E é nesse sentido que o ego surge. E aí eu deixo aqui, na minha despedida, essa discussão para vocês. Vocês já pararam para ver o outro e não o eu? Com que frequência vocês fazem isso? Com que frequência vocês pensam que o outro tem mais direito, tem mais chance, tem mais oportunidade, pode mais do que eu? Em que momento você esteve disposto a abrir mão de alguma regalia sua? Eu posso dizer que isso não é comum. Por exemplo, vocês sabem, eu sou analista judiciário, e vou contar essa história para vocês, porque ela é muito impactante para mim. Formou-se um grupo de analistas com a ideia de montar um sindicato só de analistas. Tem 3 cargos do Tribunal de Justiça que trabalham dentro das secretarias. É o auxiliar, o técnico e o analista. O auxiliar é nível fundamental,
o técnico de nível médio e o analista de nível superior em direito. São os 3 cargos-chave. Aí tem o oficial de justiça, que fica na rua, cumpre mandatos, e o juiz. Esse não conta. E aí, assim, sempre teve um sindicato só para todo mundo, os analistas começaram a querer separar, colocaram meu nome, beleza, estamos lá na discussão. E aí, numa das discussões, surgiu a questão da gratificação, porque tem um cargo comissionado, que é o cargo de gestor judiciário, ele é o chefe, ele que organiza, que dá toda a estrutura para o judiciário trabalhar. Legal. E aí, eu acho tão interessante, porque o que aconteceu? O TJ, agora mudou, mas na época o TJ pagava uma gratificação para o analista, né, se ele fosse o gestor, e uma gratificação inferior, quase R$1.000 de diferença, se o gestor fosse técnico ou auxiliar. E a discussão começou porque, assim, quando o gestor titular é um analista e ele sai de férias e fica substituindo ele um gestor técnico ou auxiliar, ele ganha o valor mais baixo. Só que quando o gestor titular é o técnico e o analista substitui ele nas férias ou licenças, o analista ganha o valor do técnico. E o pessoal estava reclamando, porque eles achavam isso errado, não sei o quê. E eu falei, olha, gente, eu acho que é errado tudo. Eu acho que o analista e o técnico não tem que ganhar uma gratificação diferente. Né? Como assim? Não, peraí, você está errado, a gente é analista, eu falei, exatamente, a gente é analista. Nosso concurso é para um cargo e a gente já ganha mais do que o técnico, porque ele fez concurso para nível médio. Ótimo, isso aí faz parte da estrutura salarial. Agora, quando técnicos ou analistas estão na função de gestor, o trabalho de gestão é o mesmo. O trabalho de organizar a secretaria, dividir tarefas, de conferir as expedições, de organizar tudo, é o mesmo. Não muda o trabalho que tem que fazer. Então não tem por que ter. O pessoal ficou bravo comigo. Não, me chamaram de traidor da classe. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, para. Eu não quero que diminua a nossa gratificação, eu quero que aumente a deles. E qual que é o impacto na gratificação? Ah, mas daí todo técnico vai querer ser gestor, não vai sobrar mais para os analistas. Falei, tá, e aí vocês acham que isso é o suficiente? Competência não vale. Você ter competência, você precisa que o outro não seja. Acabei saindo do grupo, não dei conta de ficar. Porque achei que não compensava. Então são situações que, nossa, você fica meio... E isso é o egologismo. Isso é o eu. Isso é o... Ah, eu passei no concurso para nível superior, eu tenho que ganhar mais em 2 ocasiões diferentes. Não. Eu já acho que não tem que ganhar mais, porque a gente já não faz tanto serviço diferente assim. Só porque eu tenho uma qualificação melhor. Mas, enfim, o sistema de meritocracia continua. Então, eu vou deixar essa reflexão para vocês pensarem, não precisa responder nem nada. Vocês pensarem em vocês, as pessoas que te cercam, em qual foi a última vez que você pensou no outro sem ser para fazer caridade? Isso em direito social. Pensou em fazer uma defesa. Por exemplo, como eu fiz os técnicos, como eu faço dioturnamente da população LGBTQIA+, das mulheres, eu não sou afetado pelo preconceito. Mas eu acho errado. Quando que vocês foram... E qual é a frequência? Não é só quando. Mas qual é a frequência? Qual a sua postura? O que você faz para mudar isso? Porque a gente já passou do momento de só olhar e falar que está errado. A gente tem que tomar atitude para mudar. Qual é a postura? Tá? Aí, ó, a Caroline falou, trabalhou 2 anos em uma loja e ganhou R$200 a menos porque é homem. O cara é homem, você é mulher. Mulher engravida. Mulher menstrua. Sim, né? Mulher... aí eu acho engraçado porque a mulher vai... Se tiver algum problema com a criança, né, com os filhos, a mulher que vai sair para ir resolver. Sim, eu vou abandonar o filho só porque eu estou no emprego? E outra, que bosta de pai é esse?
na escola dos meus filhos, quando tem algum problema, eles ligam para mim, nunca ligam para minha esposa. É porque, como ela é professora, né? Ela não pode sair e abandonar a turma. Eu posso. Eu pego o carro, vou ali, pego minha filha, pego meu filho, e pronto, resolvido o problema. Reunião de pais, mas sou eu que vou, eu tenho disponibilidade. Ganhava menos porque tinha útero, tem útero. E a gente vê isso diariamente. A gente está vendo isso acontecer todos os dias. A gente está vendo isso se repetir. Nós precisamos lutar contra isso. E é nesse sentido que eu deixo essa reflexão. Para vocês pensarem, para vocês avaliarem, para vocês enxergarem o mundo à sua volta e começarem a enxergar esse tipo de coisa. Enxergar esse tipo de condição. Eu sei que alguns de vocês já passaram por situações, que vocês até já me relataram em outras ocasiões, situações constrangedoras, situações vexatórias, situações de preconceito. E o importante é continuar. Como diria Martin Luther King, o que me assusta não é o silêncio, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, não sei se vocês conhecem a história de Bob Marley. Bob Marley era um cantor de reggae que cantava a paz, cantava o amor, cantava a fraternidade. E ele, por conta dos protestos que ele fazia, ele foi alvo de alguns atentados. E um deles foi um atentado à bala, em que ele tomou um tiro no peito. E aí, no dia seguinte, ele foi operado, foi estabilizado. No dia seguinte, ele subiu num palco de um show que estava preparado e começou a cantar. Quando ele desceu, perguntaram para ele: você acabou de tomar um tiro, por que você não fez isso? E o que ele falou foi: as pessoas que querem fazer desse mundo um lugar pior não tiram folga. Por que eu deveria tirar? E com essa citação eu encerro nossos encontros. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês nesses 2 semestres. A maioria de vocês está comigo desde o semestre passado. Eu tenho um carinho muito especial por essa turma, muito especial mesmo. E eu queria muito ter a oportunidade de repente, ter conhecido vocês pessoalmente, mas eu sinto que vocês são parte da minha vida, que eu vou levar vocês no meu coração para todo sempre. Quem sabe a gente tem a oportunidade de se encontrar num outro momento, num futuro. E, de toda forma, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, pelo carinho que vocês sempre demonstraram, pelo respeito com que vocês sempre me trataram. Eu não tenho palavras para dizer, tá? Nada. Só obrigado, e que sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Como diria Truman, bom dia, e se não ver vocês mais, boa tarde e boa noite.